Relíquias antigas, ligadas a rituais considerados proibidos, atravessam séculos como testemunhos silenciosos de práticas humanas que desafiam as fronteiras entre religião, ciência e tabu social. Ao longo da história, diferentes civilizações desenvolveram objetos rituais que, por suas associações com sacrifícios, invocações ou manipulação de forças desconhecidas, passaram a ser evitados, ocultados ou até destruídos. No entanto, muitos desses artefatos sobreviveram, preservados em contextos arqueológicos, coleções privadas ou museus, permitindo que pesquisadores modernos investiguem suas origens e significados sob uma perspectiva crítica e científica. Do ponto de vista antropológico, é fundamental compreender que o conceito de proibido varia conforme o contexto cultural. O que hoje é considerado um ritual perigoso ou inaceitável pode ter sido, no passado, uma prática central para a coesão social ou para a explicação de fenômenos naturais. Relíquias associadas a esses rituais, portanto, não devem ser analisadas apenas sobre o viés do medo ou do mistério, mas como produtos culturais inseridos em sistemas simbólicos complexos. Esses objetos frequentemente carregam inscrições, padrões geométricos ou materiais específicos que indicam sua função e importância dentro da sociedade que os produziu. Um exemplo recorrente na literatura arqueológica são os instrumentos cerimoniais utilizados em rituais de sacrifício. Facas de obsidiana encontradas em sítios mesoamericanos, por exemplo, apresentam desgaste compatível com o uso repetido em tecidos biológicos, além de iconografia associada a divindades. Estudos microscópicos e análises de resíduos orgânicos permitiram confirmar que esses objetos foram de fato utilizados em práticas rituais envolvendo sangue, o que reforça a ideia de que tais artefatos não eram meramente simbólicos, mas funcionais dentro de um sistema religioso estruturado. O caráter proibido atribuído a eles hoje está diretamente ligado à rejeição moderna a esse tipo de prática. Outro grupo relevante de relíquias envolve amuletos e talismãs utilizados para proteção ou invocação de entidades. Esses objetos, frequentemente confeccionados com metais, ossos ou pedras específicas, eram carregados no corpo ou depositados em locais estratégicos. A análise química desses artefatos revela a escolha deliberada de materiais com propriedades particulares, como resistência, brilho ou raridade, o que sugere uma relação entre características físicas e significados simbólicos. Em alguns casos, inscrições em línguas antigas ou sistemas criptográficos indicam fórmulas ou invocações, cujo conteúdo ainda é parcialmente desconhecido. A arqueologia funerária também oferece evidências significativas sobre rituais considerados proibidos. Túmulos que apresentam disposição incomum de corpos, objetos posicionados de forma específica ou sinais de manipulação pós-morte levantam hipóteses sobre práticas ritualísticas destinadas a controlar ou influenciar o destino dos mortos. Em determinadas culturas, a presença de correntes, pedras pesadas ou objetos perfurantes junto aos restos humanos sugere tentativas de impedir o retorno do indivíduo, o que pode estar relacionado a crenças em entidades perigosas ou em estados de transição espiritual considerados instáveis. Do ponto de vista científico, a análise dessas relíquias envolve uma combinação de técnicas, incluindo datação por carbono 14, espectrometria de massa, tomografia computadorizada e estudos comparativos com registros históricos. Essas abordagens permitem não apenas determinar a idade e a composição dos objetos, mas também reconstruir seu contexto de uso. Em muitos casos, o que inicialmente é interpretado como um artefato maldito ou inexplicável revela-se parte de um sistema ritual coerente, baseado em regras e significados compartilhados pela comunidade. Entretanto, há situações em que a função exata de certos objetos permanece incerta. Relíquias encontradas isoladamente, sem contexto arqueológico claro, representam um desafio significativo para os pesquisadores. Nesses casos, interpretações baseadas em analogias culturais ou em relatos históricos podem levar a conclusões especulativas.
A ausência de evidências diretas não implica necessariamente em práticas sobrenaturais, mas evidencia os limites do conhecimento atual e a necessidade de abordagens metodológicas rigorosas. A construção do imaginário em torno dessas relíquias também é influenciada por fatores contemporâneos, como a mídia, a literatura e o cinema. Narrativas que associam objetos antigos a maldições ou forças ocultas tendem a amplificar o fascínio popular, mas nem sempre refletem a realidade histórica. Do ponto de vista científico, é essencial separar evidência empírica de interpretação simbólica, evitando a projeção de valores modernos sobre culturas antigas. Isso não significa desconsiderar o impacto psicológico ou cultural desses objetos, mas contextualizá-los de forma adequada. Além disso, a ética na manipulação e exibição dessas relíquias é um tema de crescente importância. Muitos artefatos estão ligados a tradições ainda vivas, e sua exposição pode ser vista como desrespeitosa por comunidades descendentes. Instituições acadêmicas e museológicas têm adotado políticas mais sensíveis, buscando diálogo com representantes culturais e, em alguns casos, repatriando objetos considerados sagrados. Esse movimento reforça a ideia de que o estudo científico deve coexistir com respeito às dimensões culturais e espirituais envolvidas. Outro aspecto relevante é a possibilidade de contaminação simbólica, conceito estudado na psicologia cultural. Mesmo em contextos onde não há evidência de perigo físico, objetos associados a práticas consideradas negativas podem provocar reações emocionais intensas. Experimentos demonstram que indivíduos tendem a evitar itens que acreditam ter sido utilizados em contextos violentos ou ritualísticos, mesmo quando sabem racionalmente que não há risco. Isso sugere que o proibido não é apenas uma construção histórica, mas também um fenômeno psicológico profundamente enraizado. A interdisciplinariedade é, portanto, essencial para a compreensão dessas relíquias. Antropologia, arqueologia, história, química e psicologia contribuem de maneira complementar para a análise desses objetos, permitindo uma visão mais abrangente e fundamentada. Ao integrar diferentes perspectivas, é possível reduzir a influência de interpretações sensacionalistas e aproximar-se de uma compreensão mais precisa das práticas humanas ao longo do tempo. Em síntese, relíquias antigas associadas a rituais proibidos não são apenas vestígios de práticas obscuras, mas elementos-chave para o entendimento da diversidade cultural e da evolução das crenças humanas. Seu estudo revela não apenas o que as sociedades faziam, mas como interpretavam o mundo, lidavam com o desconhecido e estabeleciam limites entre o permitido e o interdito. Ao adotar uma abordagem científica e contextualizada, é possível transformar o medo em conhecimento e o mistério em objeto de investigação, contribuindo para uma compreensão mais profunda da experiência humana ao longo da história.